A paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus para o nosso coração no dia de hoje. Palavra essa que tem o poder de edificar a tua vida. Amém? O texto que nós iremos meditar hoje se encontra aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Acompanha aí comigo, pega a tua Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Glória a Deus. Esse texto da carta aos Gálatas é um texto muito importante e vale para um alerta para nós, principalmente nos dias atuais que estamos vivendo. Na verdade, o intuito desse vídeo é o mesmo intuito que o apóstolo Paulo ele teve ao escrever esta carta à igreja da Galácia. Porque quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, a igreja ela estava sofrendo o engano através de falsos mestres que desciam de Jerusalém para as igrejas essas que o apóstolo Paulo ele fundava, pregava o evangelho, ali instalava a sua igreja, e os falsos mestres ele voltavam, ele ia para essas igrejas com o objetivo de distorcer todo o evangelho que Paulo havia pregado, dizendo que os irmãos, os novos convertidos em Cristo, não estavam salvos completamente, mas que para isso seria necessário que eles não só crescem em Jesus como Senhor, como também continuassem realizando os rituais que a lei assim ordenava. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa carta aos Gálatas, primeiramente mostrando que ele estava perplexo, porque os novos convertidos, os irmãos da Galácia, mesmo ouvindo o genuíno evangelho da boca do próprio Paulo, aceitando a Cristo como Salvador, agora tão depressa estavam dando ouvidos, dando atenção aos falsos mestres, voltando assim à prática da lei. O apóstolo Paulo está aqui também nesta carta, orientando a eles, aos irmãos em Cristo, novos convertidos, que eles tivessem cuidado, que eles estivessem observando, porque a fé que eles aceitou, ela é única e suficiente para salvar a todo aquele que crê. Então, por isso que aqui nesse capítulo 3, Paulo ele vai agora lembrar os irmãos da Galácia, da igreja dos Gálatas, que as experiências que eles tiveram, mediante a fé que eles aceitaram, são mais do que suficientes para provar para eles que eles não precisam mais de nenhum ritual, mas unicamente permanecer na fé que eles aceitaram, a fé em Cristo Jesus. E é exatamente isso, queridos, que nós queremos falar hoje, através desse vídeo, porque semelhante modo também estamos sofrendo nos dias de hoje muitos ataques de falsos mestres, falsos líderes, que até parecem ser de Deus, porém não são de Deus. São pessoas que, mesmo dizendo que crê em Cristo, mesmo dizendo ser cristão, mas ele quer passar uma mensagem errada do Evangelho. Ele quer distorcer o Evangelho, e na maioria dos casos, para benefício próprio. Mas a palavra do Senhor hoje está alertando a nós para que a gente não venha cair nessa conversa, para que a gente não venha ser iludido, assim como a igreja de Gálatas estava sendo iludido. Então o apóstolo Paulo aqui nesse verso primeiro ele diz: Ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Paulo está chamando os Gálatas de insensatos. Por que insensatos? Porque eles estavam sendo tolos.
Porque Paulo, ao pregar Jesus Cristo crucificado para eles, Paulo expôs para ele de forma perfeita, genuína, muito clara, muito objetiva, sobre a morte e a ressurreição de Cristo, garantindo assim salvação para aquele que crê. Então eles, quando ouviram de Paulo esta genuína mensagem, creram no evangelho, mas agora estavam voltando atrás por causa da influência dos falsos mestres. Paulo chama eles de insensatos. Aí Paulo pergunta: quem foi que enfeitiçou vocês? Porque a ilusão na mente deles estavam tão grandes, estavam fazendo ele voltar atrás, abandonar a fé em Cristo e voltar às práticas dos rituais. Então Paulo diz a ele: vocês são insensatos, vocês agem como que tivessem enfeitiçados, porque eu expus a Cristo unicamente a vocês, e vocês agora estão voltando atrás. Então, queridos, que nós, nesse presente tempo, não venhamos a ser iludidos, ou como Paulo diz aqui, enfeitiçados, porque andam pregando um evangelho distorcido por aí. Muitos estão pregando o evangelho onde o benefício é financeiro. Muitos estão pregando a chamada teologia da prosperidade. Muitos só estão oferecendo um evangelho de facilidades. Não mais estão pregando cruz de Cristo. Não mais estão pregando a renúncia que tem que se fazer. A renúncia que o próprio Jesus falou, não é? Negue-se cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Hoje não estão mais pregando negar a si mesmo. Hoje estão pregando: venha como você está e permaneça como quiser, contanto que você não deixe de ser fiel no teu financeiro. Mas, querido, falar de Jesus Cristo é falar de renúncia, é falar de abandono de pecado. Falar de evangelho é falar de largar, abandonar o pecado e viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas hoje em dia não se fala sobre pecado. Hoje em dia não se fala que o ser humano tem que abandonar o pecado, tem que se arrepender para ser fiel e um crente em Cristo Jesus e seguir a Ele rumo aos céus. Não se prega mais isso, porque os falsos mestres ainda estão atuando nos nossos dias. Mas é necessário que nós venhamos a atentar, a julgar, observar, analisar para ver se a mensagem que estamos recebendo é de fato o que está na palavra ou não. Mas como é que eu posso saber isso? Conhecendo a palavra de Deus. Por isso que o conselho de Deus para a tua vida hoje é esse: leia a palavra, examine a palavra, porque aqui não existe erro. O homem falha, o homem engana, o homem erra, mas aqui a palavra ela é inerrante, ela é infalível. A palavra é digna de toda aceitação, então creia na palavra, busque conhecimento da palavra, para que de repente você, a receber na sua casa um vídeo como este, de alguém que está passando de forma errada, distorcido o evangelho de Cristo, você venha logo a detectar que ali está agindo de falsa profecia. E você possa assim estar extinguindo da tua vida os falsos ensinamentos. Aí Paulo vai apelar, vai lembrar os irmãos da experiência que eles tiveram. No versículo 2 ele diz: quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou foi pela pregação da fé? Glória a Deus. Paulo diz assim: olha, vocês receberam o Espírito, porque ao aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o ser humano ele recebe o Espírito Santo dentro de si. Começa agora o Espírito Santo a fazer morada dentro desta pessoa. Então Paulo diz assim: olha, não foi mediante a obras de lei, não foi por causa de rituais, foi só porque vocês creram, foi a fé de vocês em Cristo Jesus, foi que garantiu e fez com que o Espírito Santo morasse dentro de você. Então Paulo diz assim: olha, larga a mão de ritual, larga a mão da lei, isso aí é falso ensino. É só a fé, é unicamente a fé em Cristo que possibilita a salvação
para este homem, que faz com que ele agora não seja mais um pecador, mas alguém a qual se manifesta e habita nele o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Então é esta palavra, queridos, de alerta para você que é igreja, para você que já é salvo e até para você que ainda não é, para que você venha dar ouvido, não voz de enganadores, mas a voz genuína da palavra de Deus. Seja seletivo naquilo que você ouve, naquilo que você vê. Observe segundo a palavra, se enquadra na palavra aquilo que você está aprendendo de alguém. Porque Jesus não morreu na cruz só para te dar riquezas. Jesus não morreu na cruz só para que você seja um abençoadinho, não. Jesus morreu na cruz para que você fosse salvo, porque o ser humano já nasce condenado ao inferno por causa do pecado que foi herdado de Adão. Então, qual é a urgência deste homem? A salvação, a liberdade deste pecado que está condenando a sua vida. Então, o Evangelho veio trazer para cada um de nós libertação, salvação em Cristo. Porque toda a raça humana, Romanos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o Evangelho é cruz, é renúncia, é abrir mão do pecado, nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo. Não é viver da maneira que quer, que achar melhor, mergulhado no pecado e ainda querer que Deus tenha a obrigação de abençoar, de encher sua vida de bens. Não é este o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, a qual torna o homem filho de Deus, é renúncia de pecado, pegar sua cruz e seguir em direção ao céu. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus, medita e seja seletivo, cuidado com os falsos mestres do nosso tempo atual. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.